Glória a Deus. Lucas, capítulo 23, versículo 32 em diante. Já oramos, vamos fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim. Repita comigo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, ou lhe afirmo, ou lhe asseguro, hoje você estará comigo no paraíso. Que mensagem fantástica. Irmãos amados, esta história é uma história possivelmente conhecida de praticamente todos, ou pela maioria. Quero falar um pouco sobre esse tema: os 2 ladrões que morreram do lado de Jesus. Olhem para cá, aguça os ouvidos, abra o teu coração, porque eu quero te convidar para fazer uma importante e séria reflexão comigo. Primeiro, o que nós temos feito, como temos administrado os dias de vida que o nosso Pai Celestial nos concede sobre esta terra. Temos pelo menos tentado conhecer a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Ou temos vivido como seres humanos obstinados, endurecidos a realizarem nossas próprias vontades banais e efêmeras? Queria que você pensasse sobre isso. O pastor Rick Warren, ele é escritor de um dos livros bastante conhecido, chamado Uma Vida com um Propósito. Ele traz para nós uma importante, relevante informação sobre como devemos perceber, como devemos nos comportar diante dos dias de vida que Deus nos dá sobre a terra. Ele diz o seguinte em um dos trechos do livro: a expectativa média
de vida nos dias de hoje é de 25.550 dias. Esta deverá ser a duração de nossa vida, se nós tivermos uma vida típica e tranquila. Escute bem, a nossa média da Terra é de, novamente repetindo, 25.550 dias, que equivalem a cerca de 70 anos. Isso é um fato. Agora a pergunta é, irmãos, se nós temos esta rica informação, se nós sabemos que os nossos dias são contados, passam rápidos, são ligeiros, são limitados. Sabe o que Moisés fala no Salmo 90, verso 12? É um salmo da oração de Moisés. Moisés ora o seguinte: Senhor, ensina-me a contar os números dos nossos dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Moisés estava preocupado em saber de Deus quanto tempo ele viveria, para que ele andasse com sabedoria, para que ele se comportasse e vivesse uma vida que fosse agradável ao Senhor da vida. Caros ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de uma história excepcional. Os dois ladrões que morreram do lado de Jesus. Deixa eu te falar algo. Quando nós olhamos para a história desses dois homens, a Bíblia chama eles de criminosos, malfeitores. E diz a palavra de Deus que eles foram levados à crucificação junto com o Mestre, com o Salvador Jesus. Penso eu que é uma lógica. Estes dois homens, eles viveram uma vida sem se preocuparem com o final que teriam. Porque a Bíblia diz que eles eram malfeitores, ladrões. E eles foram crucificados. Sabe por quê? Porque foram julgados e condenados como ladrões, criminosos. Isso quer dizer que estes homens encabeçaram em viver uma vida sem Deus, sem os princípios de Deus, sem os mandamentos de Deus, sem os preceitos de Deus, sem o chamado de Deus, até que o fim da vida culmina em um encontro com o Senhor na cruz. Talvez alguém fale: pastor, mas a história destes dois homens não tem nada a ver com a minha vida. Eu não sou ladrão. Escute bem. Olhem para cá. Hoje, nesta noite, neste momento, eu convido você a debruçar comigo no texto que estamos trabalhando. E mostrarei a você, pela luz da Bíblia, pela luz do texto bíblico, da Escritura Sagrada, que a história destes dois homens se assemelha muito com a sua, com a minha, com a nossa história, com a história da humanidade inteira. A história desses dois homens se assemelha com a história da humanidade. Olhar para a história deles é olhar para a nossa história diante de Deus. E talvez você pergunta: pelo amor de Deus, pastor, como o senhor pode comparar a nossa vida com esses camaradas, ladrões, criminosos, malfeitores? Pelo amor de Deus, pastor. Escute bem, quero mostrar para vocês 3 verdades, 3 pontos da história destes dois homens que se assemelha muito com a minha, com a sua e com a nossa história. Vamos começar. Primeiro ponto da história deles que se assemelha com a nossa. Eles dois, os dois ladrões, estavam diante de Deus, assim como nós também estamos. Novamente, o primeiro ponto semelhante da história destes dois ladrões com a nossa história é que, assim como eles
estavam diante de Deus, nós também estamos. Perceba comigo, versículo 32 aí, da sua Bíblia, ou aqui na projeção, diz: 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele. Quem é ele? Jesus. Jesus. Estes 2 homens aprontaram a vida toda, pecaram a vida toda, e chega um momento ápice que eles estão vivendo o momento mais difícil de suas vidas. Eles estão vivendo um momento horroroso, terrível, tenebroso. E sabe o que acontece nesse momento da vida deles? Que eles estão aflitos, angustiados, amedrontados, desesperados, assombrados, condenados à morte. Eles são levados perante a Jesus, que é o nosso Deus. Eles foram levados diante de Deus no momento crucial de suas vidas. Escute, irmãos, assim como aqueles homens que viveram a vida toda longe de Deus, mas teve um momento da vida deles que não teve como fugir. Eles foram arrastados para se apresentarem diante de Deus, Jesus. Assim nós também estamos diante de Deus. Nós também estamos nesta noite. Nós também estamos em todo o tempo que vivemos na terra. Nós estamos debaixo do olhar, da visão de Deus. O salmista disse, Salmo 139, Salmo de Davi. Davi disse: para onde eu irei? Para onde eu fugirei? O salmista Davi, o rei Davi, Salmo 139, ele trabalha, ele comenta, ele descreve o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder. Ele descreve em suas palavras o Deus onipresente, o Deus que está em todo lugar. Ele descreve do Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas. Tudo está patente aos olhos de Deus. Assim como aqueles 2 ladrões foram levados diante de Deus, estavam diante de Deus, nós estamos diante de Deus. Estamos diante do Deus Emanuel. Estamos diante de Deus, de Cristo Jesus. Estamos diante do Espírito Santo. Escute bem. Eu sei que aqui existem pessoas que amam a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus nos diz, nos afirma que nós estamos diante dele. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Está aí preparado? Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Só até aí. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Quem faz parte da terra aqui, levante a mão. Então nós estamos diante de Deus. Então nós também estamos diante de Deus. Toda a terra está diante dos olhos do Senhor. Eu acho muito forte esse tema. O Salmo 14 é o mesmo do Salmo 53. Tanto o Salmo 14, verso 2, como o Salmo 53, verso 2, fala da mesma coisa. Por favor, projeta para nós. Salmo 14, verso 2, é o mesmo do Salmo 53, verso 2. Diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, para ver se alguém busque a Deus. A Bíblia diz que o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Uma pergunta: quem é filho de ET aqui? Ah, tá vendo? Quem é filho de ET aqui? De ET, gente, extraterrestre. Quem é filho de homens aqui e mulheres? É isso aí. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão olhando para os filhos dos homens.
Para ver o quê? Para ver se há alguém que busque entendimento, juízo, para ver se há alguém que busca a Deus. Diante deste texto, nós podemos garantir que, assim como aqueles dois ladrões estavam diante de Deus, nós também estamos. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nossa vida. Ao olhar de Deus, tudo é claro. Estamos diante do Senhor. Agora, nós precisamos entender que aqueles homens foram levados diante de Deus com vários problemas na vida. Era o final da vida deles. Era o último dia, aliás, era a última hora de vida. Eram os últimos minutos de vida. Eram os últimos segundos de vida. E eles foram levados para estar diante daquele que é poderoso, que é eterno. Em nosso final, nós precisamos entender que teremos o final que estamos plantando hoje. Teremos o final que estamos plantando hoje. Por favor, Romanos, Cristiano, 14, verso 12. Romanos 14, verso 12. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. A pergunta é: também estamos diante de Deus, sim ou não? Sim. Então, a primeira semelhança entre os dois ladrões para nós é que tanto eles quanto nós estamos diante de Deus. Segunda semelhança. Qual é o segundo ponto semelhante entre eles conosco? Segunda, anota aí. Eles, os dois, tinham cometido erros na vida, assim como nós também cometemos. Os dois tinham cometido erros na vida, assim como nós também cometemos. O evangelista Lucas cita estes homens como dois criminosos, mas Lucas não cita o crime que estes dois cometeram. Mas já os evangelistas Mateus e Marcos, eles já rasgam o verbo e citam esses dois homens como ladrões. Ladrões. Eles cometeram erros na vida. E a Bíblia está enfatizando que provavelmente o maior erro deles entre os homens foi o roubo. Eles saqueavam, eles assaltavam, eles roubavam. E alguém novamente talvez diga em seu coração, ou antes mesmo de você me perguntar, eu quero já falar sobre esse assunto. Pastor, já disse que eu não sou ladrão. Pastor, não me compara com esses dois homens. Escute bem. Ninguém está dizendo que estamos fazendo aquilo que eles fizeram. Mas eu quero fazer algumas perguntas para você, para nós. Será que somos muito melhores do que esses dois homens? Pensa. Será que somos muito melhores do que esses dois homens? Segunda pergunta. Será que nunca falhamos na vida? O erro deles, a Bíblia diz, roubavam. E os nossos, a Bíblia não diz. Mas você sabe dos seus erros. Mas eu sei dos meus erros. Você sabe das suas falhas. Eu conheço as minhas falhas. E existe um Deus que conhece todas as falhas. O segundo ponto semelhante da vida desses dois ladrões para a nossa vida é que tanto eles quanto nós cometemos erros na vida. Tem muita gente hoje se perdendo porque não encontraram Cristo ressurreto. Deixa eu te falar outra coisa. Você crê na Bíblia Sagrada? Você crê que a palavra, que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus? Então você sabe, você compreende que o ato,
o ato daqueles homens. Aqueles homens foram condenados por serem ladrões. Mas nós também temos os nossos erros que nos condena diante de Deus. Sabe por quê? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar coração para coração. Você sabe, eu sei, a lei dos homens corrige e condena geralmente crimes morais e visíveis. Mas a lei de Deus, ao olhar de Deus, Deus conhece crimes morais e imorais, visíveis e invisíveis. E a pergunta é: quem está isento diante de Deus? Escute bem, não se engane. 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmamos que somos melhores que estes dois homens, ladrões, criminosos, malfeitores, que a Bíblia está nos falando, se afirmamos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quem pode escapar disso? Verso 10, filho amado, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Duas coisas. Quando eu digo que eu não mereço isso, eu não tenho pecado, primeiro, estou enganando a mim mesmo. Segundo, eu estou fazendo de Deus um mentiroso. Eles cometeram erro na vida, nós também cometemos erros na vida. Quero fazer você refletir sobre isso. A história da Bíblia, uma verdade. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que não merecemos. Tudo foi Deus. Tudo é sobre Deus. Tudo é para Ele, por meio dEle. Romanos 3, verso 23. Olha o que Paulo afirma. As Escrituras nos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Alguns pecaram? Só os ladrões pecaram? Todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, pastor, como voltar? Como acertar tudo isso? Nós estamos caminhando dentro da mensagem. Primeiro estou te mostrando que, de fato, a história dos dois ladrões se assemelha e muito com a nossa história. Todos pecaram. Então já abre o leque, abre a consciência em pensarmos que os dois ladrões foram para a cruz. Mas agora entendemos que não existe um justo sequer. Então quer dizer que poderia ser muito bem a minha vida lá, a sua vida lá. Imagina se até hoje aqueles que cometessem pecados fossem levados para a crucificação. Diante dos que, infelizmente, a lei tem algumas brechas, aberturas. Alguém toma posse de um pacote de biscoito no supermercado pela fome, 10 anos de prisão. Alguém assalta o país, faz uma cratera, um buraco negro na nação, é herói. Observa que a justiça dos homens não pode ser comparada com a justiça de Deus. Diante de Deus diz: não há homem ou mulher, gregos, israelitas, judeus, todos são um só diante de Deus.
somos iguais. O que muda é o nome, a raça, a nação, a tribo. Mas diante de Deus não tem negro, não tem branco. Diante de Deus não tem gordinho, magrinho, bonitinho, feinho, bonzinho, malzinho. Não. Diante de Deus somos todos iguais. Aqueles homens cometeram erros na vida, nós também cometemos. Aqueles homens pagaram com a própria vida. Sabe o que podemos aprender na história destes dois homens? O que podemos aprender? Terceiro ponto. Os dois precisaram tomar a maior decisão de suas vidas. Assim, nós também precisamos tomar. Novamente, olhem para cá. Terceiro ponto semelhante entre eles e nós é que eles dois precisaram tomar a maior decisão de suas vidas. Nós também precisamos tomar a nossa agora. Agora a pergunta é: qual tipo de decisão eu e você nós vamos tomar diante de um momento crucial perante a Deus? Lembrando, eles estavam diante de Deus. Lembrando, eles foram cheios de pecados, de erros, acusações, condenações diante de Deus. E agora, o ponto mais importante, o ponto alto da mensagem é: se sabemos que estamos diante de Deus, se sabemos que estamos cheios de falhas, pecados, lamúrias diante de Deus, terceiro ponto, que assemelha a vida deles com a nossa, é que eles tomaram uma decisão na vida, e nós também precisamos tomar a nossa decisão. Agora, nessa decisão, eu quero te mostrar o seguinte. Pergunta: ambos estavam condenados? Sim ou não? Sim. Ambos já estavam pendurados na cruz, no madeiro? Sim ou não? Sim. Mas mesmo assim, eles precisaram tomar uma decisão. Olha para cá, você que está aqui comigo. Talvez você esteja sofrendo na vida como aqueles homens também estavam sofrendo. Talvez você está com um fardo muito grande. Talvez você anda, sabe, com acusações o tempo todo. Talvez você esteja andando como aquela mulher encurvada que a Bíblia narra. Uma mulher que viveu encurvada 18 anos. Ela ia para as sinagogas, ela participava das reuniões religiosas, mas Jesus falou, ela continuava sendo escrava de Satanás. Talvez eu pregue para alguém que se sinta com 1000 toneladas de peso, de pecado, acusações, traições, frustrações. Talvez você se encontre desesperado como esses dois homens. Ou muito talvez você esteja com o coração aflito, pensando: chegou a minha hora, eu estou perto de morrer, não tem mais jeito para mim. Escute bem, mesmo passando um momento mais difícil da vida deles, eles precisaram tomar uma decisão. O fim da vida deles é marcado com a mais importante decisão. Nós não sabemos qual será o nosso fim, ou quando será o nosso fim, mas até o fim de nossa vida, nós precisamos tomar a mais importante decisão. O que precisamos entender nesta decisão é: de que lado você vai decidir ficar no fim? Do lado da multidão ou do lado de Cristo Jesus? Eu quero te mostrar que o primeiro
decidiu seguir a multidão até o fim. Um dos ladrões decidiu obstinadamente. Ele tinha a chance. As pessoas dizem, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele tinha a grande oportunidade de dar uma mudança, de viver um novo. Eu quero viver algo. Ele tinha a chance. Os dois tinham a mesma chance. Os dois poderiam dizer: eu pequei, eu falhei, mas agora eu reconheço que quero Cristo. Mas a Bíblia nos mostra que um deles decidiu seguir a multidão até o fim. Versículo 35, 37 e 39. A cena é essa: Jesus está no meio, e um está em sua direita e o outro está em sua. A cena é a mesma. A multidão está embaixo, está de frente, talvez, gritando enfurecidamente. Os dois estão ouvindo as mesmas coisas. Os dois estão vendo as mesmas coisas. Os dois estão tendo a oportunidade de decidir suas vidas. Esta é a cena. Então, presta atenção. Versículo 35. Olha o que os dois ouviram. O povo ficou observando, e as autoridades ridicularizavam Jesus. Eles diziam: salvou os outros. Diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo o escolhido. Os dois viram que as autoridades e o povo debochava de Jesus, ridicularizava Jesus. Versículo 37, aliás, perdão, 36 agora. Os dois estão ouvindo a mesma coisa. Versículo 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, de Jesus, oferecendo vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Novamente, se coloque, a cena é única, a tomada de decisão é diferente. Os dois viram as autoridades e o povo dizendo a Jesus: ridículo, desce daí, salvou os outros, mas não salva a si mesmo. Os dois ouviram os soldados zombarem de Jesus, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Então, nesse momento, nessa cena semelhante para os dois, uma decisão precisava ser tomada. Uma decisão precisava ser tomada. E um deles, acompanha comigo, versículo 39, vai decidir pelo lado da multidão. Ele estava quase morrendo. Ele estava nos últimos minutos de vida. Ele estava ensanguentado. Ele estava quase sem força. Ele estava praticamente nos últimos momentos de vida. Sabe? Ele decide seguir a multidão até o fim. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insulto: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. De que lado você quer ficar? Este homem, mesmo vivendo um caos, uma tragédia em sua vida, ele diz: eu quero ficar do lado daqueles que ridicularizam a fé. Eu quero ficar do lado daqueles que zombam a fé. Eu quero ficar do lado daqueles que negam a Cristo até o fim. E você observa que ele imita. Ele é um imitador barato da zombaria que faziam com Jesus. A mesma coisa que as autoridades disseram, a mesma frase que os soldados disseram, ele disse: se você é Deus, se você é o Cristo, salva a si mesmo e salva a nós. Isso é semelhante à nossa história. Todo dia você está diante de uma decisão na sua vida. Olha para cá, não dorme não. Decida agora antes de dormir.
nós estamos diante do trono de Deus. Nós estamos diante da presença de Deus. E as multidões continuam dizendo para nós: Cristo é fajuto, Cristo não existe, igreja é tudo igual, igreja não presta, todo pastor é ladrão. Eu te convido, filho amado e filha amada, vem caminhar com a gente, vem cá para dentro, cai para dentro, vem trabalhar, e você vai perceber que as igrejas não são iguais. Todos os pastores não são ladrões, alguns não sei, mas todos não são. Você vai perceber que a vida cristã é muito mais do que a multidão fala. A multidão não tem relacionamento com Deus, a multidão não tem compromisso com Deus, a multidão não doa nada para Deus, a multidão se afasta de Deus. E esse cara, e esse ser humano, e esse homem que tinha tudo para dar uma guinada na vida, ele tinha tudo para mudar de vida, ele tinha tudo para aproveitar a grande oportunidade. Ele continua decidido, obstinado, seguir a multidão até o fim. Até o fim. Ele disse: não vou mudar, não quero mudar, não reconheço os meus erros, não assumo que sou ladrão. Eu quero que o Senhor, se o Senhor for Cristo, desce da cruz, salva a sua vida e salva a mim de qualquer jeito. E sabe o que ele queria? Ele queria que Jesus salvasse ele, sem ele mesmo pedir perdão pelos pecados. Você não vê ele reconhecendo nada, você vê ele dizendo: se você for Deus, Cristo, desça, salve-se, me salva. Ou seja, estou aqui, fiz um monte de besteira, não reconheço nada do que fiz, dá um jeito, Deus, me salva. De que lado nós vamos ficar? Tiago 4, versículo 4 diz: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz: se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado matará você. Viu? Se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado mata você. Foi o que aquele homem escolheu. Esse ladrão obstinado, com o coração endurecido, ele não reconhece nada, ele não abaixa a cabeça, ele não se derrama diante de Deus, ele não se rende ao altar do perdão e humildade. Ele decide morrer pelo pecado. O pecado literalmente matou aquele homem. De que lado nós vamos ficar? Do lado da multidão que te afasta de Deus, dos escarnecedores da fé, dos que ridicularizam a fé, dos que zombam da fé, ou do lado de Cristo, o autor e consumador da nossa fé? Vamos concluir com chave de ouro. Enquanto um disse não à grande oportunidade, enquanto um seguiu a multidão, o outro aproveitou a oportunidade. O outro decidiu seguir a Cristo no fim. Presta atenção no que eu estou falando. Ele não seguiu a Cristo até o fim. Ou seja, esse homem, ele não foi aquele que se converteu, caminhou, prosseguiu, continuou e morreu com Cristo. Não. Ele foi alguém que estava com a vida toda errada, toda destruída, desgraçada, e no fim ele disse: eu reconheço que quebrei a cara a vida toda. Eu reconheço que as minhas escolhas não foram as corretas e melhores diante de Deus e dos homens. Sabe o que ele preferiu? Ele preferiu o lado de Cristo. Pastor, como perceber que esse homem, que esse ladrão preferiu o lado de Cristo? Primeiro, versículo 40. Ele mostrou temor
temor a Deus. Ele temeu a Deus. Confira comigo, versículo 40 aí. Versículo 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, ou seja, enquanto um debochou e jogou fora o maior presente da vida, que é a salvação, o outro disse, mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? O homem que viveu sem temor a vida toda, ele disse, agora não, eu reconheço, mas você, mesmo estando debaixo de sentença, você não teme a Deus? Como se ele dissesse, agora eu temo, agora eu acredito. Segundo, esse homem que ficou do lado de Cristo, o ladrão arrependido, ele reconheceu os seus pecados. Antes dele reconhecer os pecados, ele demonstra temor. Por quê? Porque o temor é o princípio da sabedoria. Nenhum tolo vai se arrepender de pecado, só os sábios. Então por isso que a Bíblia demonstra, primeiro ele teve temor, depois ele reconhece pecado. Coisa linda. Demais, Alfredo, inteligentíssimo. Versículo 41. Olha o que diz aí o 41. É Bíblia para nós, ó. E ele disse, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Querido irmão, olha para cá. Ei, olha para Jesus, olha para a cruz, olha para o céu. Olha aqui, a cena era a mesma, mas um endureceu o coração dizendo, eu prefiro acreditar na multidão que debocha, ridiculariza e zomba. Mas o outro disse, não, eu temo a Deus a partir de agora. Não, eu reconheço que eu estou aqui porque eu mereço, mas este Cristo não merece. Terceira característica de alguém que decide ficar com Cristo, ele clamou a salvação do Salvador. Confira comigo, versículo 42. Primeiro, ele temeu. Segundo, reconheceu pecados. Terceiro, ele clamou a salvação ao Salvador. Versículo 42. Então, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é para Cristo, meu irmão. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Ei, olha para cá. Esse homem literalmente levantou das cinzas, do nada. Esse homem levou vergonha para a família a vida toda. Esse homem foi motivo de vergonha, derrota a vida toda. Mas no último dia de vida, olha para cá. No último momento de vida, ele disse, Senhor, Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Sabe o que ele estava dizendo, Senhor? Eu sei que não mereço nada. Eu estou aqui porque eu cometi pecados, eu roubava. Eu reconheço que eu sou um ladrão. Eu reconheço que andei a vida toda longe do Senhor. Mas, Senhor, por favor, Jesus, lembra-te de mim. Novamente, volta para a cena. Volta para a cena. Eles também estão na cruz.
com as mãos furadas, com os pés furados. Só que no meio deles tem alguém que é maior do que eles, e que é maior do que todos, que é maior do que todo sofrimento. Escute bem, eu não sei qual é o fardo da sua vida. Talvez o seu fardo são as preocupações pelas dívidas, boletos, cartões, contas infinitas, que você pensa ser impagável. Mas esse texto, a história destes dois ladrões, nos traz uma história no cerne do nosso coração. Esse texto grita para mim, grita para você dizendo: ei, se você está vivo, faça a coisa certa. Ei, você ainda está vivo, tome a decisão certa. Não siga a multidão, olhe para Cristo, tema Ele, reconheça os pecados, clame a salvação do Salvador. Quarta característica de alguém que reconhece: recebeu salvação do Salvador. Cumpre a Bíblia em Atos que diz: e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Versículo 43 diz: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, eu lhe asseguro que hoje estará comigo no paraíso. No paraíso. Aleluia. Aleluia. Escute bem. Aquele que temeu, reconheceu, clamou, recebeu resposta. E Jesus disse para ele, como se Jesus dissesse: você está sofrendo agora, filho. Está doendo agora, filho, eu sei que está. Você não tem mais força agora, filho. Mas Jesus disse: mas eu te garanto, Júnior, Laudeci, Diácono Wesley, Gerlane, Jesus disse: eu te garanto que quando? Que hoje. Que quando? Que hoje. Hoje. Você que hoje está nessa cruz sofrendo pelos seus pecados, você que hoje chora, você que hoje sofre, você que hoje sangra, você que hoje morre, eu te garanto que hoje estará comigo no paraíso. Ei, escute bem, igreja. Atrás de nossas dores, por trás de nossas crises, depressões, angústias e medos, existe um paraíso preparado para nós. Existe um paraíso preparado para nós. Atrás de nossos embates, atrás de nossos fracassos, existe um paraíso preparado para nós. Existe um melhor lugar. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, levante a Deus a sua palma, o seu louvor, o seu louvor, o seu louvor. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Alguém perguntou a Martinho Lutero. Alguém perguntou a Martinho Lutero:
o grande reformador. Disseram a ele: Lutero, você sente que foi perdoado? Novamente, você sente que foi perdoado? Martinho Lutero respondeu: não, mas tenho tanta certeza quanto existe um Deus no céu. Sentimentos vêm e sentimentos enganam, mas a minha garantia é a palavra de Deus. Nada mais vale a pena acreditar. Sabe o que quer dizer? Disseram assim: Lutero, você sente que foi perdoado? Ele disse assim: ei, eu não vivo de sentimento, eu não vivo de emoções, eu vivo pela fé. Escute, olhe para cá, olhe para cá. Aqueles ladrões, o sentimento deles eram dor, medo, angústia. Mas um deles disse: eu rejeito o medo, eu rejeito a dor e vou viver pela fé. Vou viver pela fé. Levante tuas mãos, diga assim: Senhor Jesus, a partir de agora eu decido a viver pela fé. Faça em minha casa, minha família, tudo que eu tenho, meus negócios, minhas finanças. Diga assim: eu vou viver pela fé.